Êxodo capítulo 6, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor. E respondeu dizendo: eis que os filhos de Israel não me tens ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Deus, ele estava para operar, para realizar a maior transformação da história desse povo. Deus estava para fazer ou dar a eles o maior de todos os livramentos que eles já tinham recebido. Deus estava para cumprir a maior de todas as promessas que já havia feito. E havia feito muito antes disso. Esse povo estava escravizado. Esse povo estava humilhado, aflito, desesperado. Eles começaram a clamar a Deus. Eles começaram a orar a Deus. E no meio disso, Deus ouviu a oração deles. E começou aí a trabalhar para que a resposta desse clamor chegasse. O problema é que a resposta de Deus, a forma, o caminho, a maneira, ela é bem diferente daquilo que a gente projeta, daquilo que a gente imagina. Nós somos meio que treinados para imaginar que Deus ele vai trabalhar e agir da forma que a gente pensa. E da maneira que a gente pede. Eu quero que seja assim, ó, desse jeito, dessa maneira. Por esse caminho, por essa forma. E Deus então chama Moisés e fala com ele. E fala para ele: ô Moisés, você vai reunir o povo e você vai falar para o povo para que eles façam assim, assim, assim. Fala para eles que eu estou ouvindo a oração deles, escutei o que eles estão pedindo, estou aqui agora para responder para eles. E fale que eles devem fazer dessa e dessa maneira. O povo ouviu o que Moisés falou. Era para orar, eles oraram. Era para jejuar, eles jejuaram. Era para tomar tal caminho, eles tomaram. Era para considerar tais palavras, eles consideraram. Só que do outro lado tem aquele que luta contra, que se levanta para impedir, que não tem interesse nenhum que a vida da pessoa mude, ou que as coisas boas aconteçam, que a transformação ocorra. É aí que começa algo chamado conflito, é uma guerra. A Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. Ela é contra tudo aquilo que é espiritual, porém ela vem terminar. É justamente no ambiente que a gente vive. É nas coisas que a gente faz. É naquilo que a gente está buscando, é pelo caminho que a gente está trilhando. Outro dia nós falávamos sobre Davi. Davi estava no campo, e quando o urso, o leão se levantou, não se levantou na cidade, não foi lá na casa do pai dele, não foi no lugar onde ele não estava. O urso, o leão veio aonde? Aonde Davi estava. Está dando para entender o que eu quero dizer? O povo orou e o povo recebeu uma resposta. Aí o povo entendeu o seguinte: não, agora a nossa vida muda, agora vai ser tudo diferente. E com certeza seria. Mas existia um tempo de luta, existia um tempo de conflito, de combate. E aí entra a necessidade de se fortalecer em Deus, de se revestir de Deus, de ter comunhão com Deus. Porque quando o Senhor falou para Moisés: vai lá, fala com o povo, e depois procura o Faraó e diga para Faraó, para que ele permita e deixe que o povo saia, que o povo vá para o monte, sacrifique a Deus no deserto. Aquilo era novidade para Moisés. O Moisés pegou e foi lá, foi falar com o Faraó. O passo de fé, a atitude de fé. O primeiro passo
que às vezes relativamente é fácil de se dar. E é extraordinário, é maravilhoso. É totalmente diferente para quem vem de lá de fora e fala, a partir de hoje vou viver pela fé. Olha que maravilha isso. Eu nunca vi uma coisa dessa, eu me senti bem. Eu senti uma coisa diferente, parece que agora as coisas vão. Não parece não, as coisas irão. Mas daqui até o outro lado da margem, onde você vai encontrar a tua vitória, vai existir um mar tempestuoso, vai ter ondas gigantescas, vai ter ventanias, vão ter problemas. Moisés foi até o faraó e falou para ele, o povo que está aí, o povo hebreu, você deve liberar eles para que eles atravessem lá para o outro lado e vão para o deserto sacrificar o Deus deles. Nesse momento o coração do faraó se fecha, endurece. E a ordem do faraó, eu sei que muito do que eu estou falando aqui você já conhece, porque você assistiu. O coração dele endurece, o faraó começa a perseguir esse povo. E começa a mandar açoitar eles, judiar deles, humilhar eles, fechar as portas para eles. Manda que retire deles aquilo que auxiliava, aquilo que ajudava na produção do que eles tinham que fazer, os tijolos. Falou, não dá mais a palha, eles que se virem, eu quero a mesma quantidade. Teriam que dar o mesmo resultado sem ter os mesmos recursos. Ou seja, a vida começou a aparecer, ficar muito mais difícil do que era antes. A cobrança começou a acontecer. Fácil é entender depois que já leu a história e começa a imaginar a cena do filme que você, ou da novela que você assistiu, e imaginar o final da história. Mas isso aqui é o reflexo da vida de muita gente. Muita gente que hoje não está sentada nessa cadeira aí, por exemplo, e desistiu, e entregou os pontos e jogou para o alto tudo que podia ter recebido. Por quê? Porque ficou difícil demais, porque não suportou, porque estava difícil, a caminhada estava duro, não estava fácil, não foi fácil, mas eu tentei, eu fui na igreja, eu orei, falaram para mim e tal dia eu fui, mandaram que eu fizesse isso, eu fiz, mandaram que eu fizesse aquilo, eu fiz. Quem foi que falou que era para você parar? Quem foi que disse que seria fácil? Quem está entendendo alguma coisa? Em nenhum momento Deus deixou de estar junto deles. Em nenhum momento Deus falou para eles, vai ser fácil, a partir de hoje tudo muda. O faraó vai ter o coração dele agora quebrantado, vai amar vocês. Vocês não vão mais ter que trabalhar, não vai ter mais que produzir tijolo. Deus nunca falou isso. Deus disse para eles que estaria com eles. Como Ele está comigo, está com você. E eles começaram a sentir o peso daquilo, da luta. O que até então eles não haviam percebido é que em todo o tempo Deus guardava eles, independente da situação que eles estivessem enfrentando. E eles se amarguraram. Um dia Moisés foi falar com eles e eles rejeitaram a voz de Moisés. Eles falaram, não é possível Deus estar com a gente e a gente está passando por isso. Sabe o que o faraó fez? O faraó mandou a gente produzir o mesmo tanto de tijolo, mas tirou de nós a palha. Hoje a gente não pode parar aqui para ficar falando com você, porque a gente tem que sair por aí, pegar a raspa de tudo que a gente achar no chão para conseguir. Quer dizer, nós estamos tendo que trabalhar muito mais, nós estamos tendo que fazer muito mais, nós estamos tendo que nos aplicar muito mais. Isso chama-se vida com Deus. Isso chama-se fé, perseverança. O que é que significa no teu coração essa palavrinha? Perseverança. É luta, gente. É dificuldade. E sabe quem está cansando? Moisés. Deus chama Moisés mais uma vez e fala para ele, vai lá agora. E fala para o povo que eu vou libertar eles. E fale para o faraó que eu quero que eles sejam liberados. E a resposta de Moisés para Deus foi qual? Eu não posso fazer isso. Não é possível para mim fazer. Presta atenção. Não vale a pena para mim fazer. Não dá mais para mim fazer isso. Uma, porque eles não me ouvem.
E outra, porque se eles não me ouvem, quem dera, se eles não me ouvem, Faraó então não vai nem querer me receber. Em outras palavras, porque até aqui, tudo que eu tentei não deu em nada. Tudo que eu fiz não deu em nada. O que estava em jogo aqui, a questão aqui era a confiança. Na quinta-feira, quando eu vim para cá, para o culto, eu saí, depois de terminar, o rapaz terminar de colocar esse negócio aqui, eu fui embora, eu não tinha nada dentro de mim para falar. Eu até cheguei para o pastor Cauã e falei para ele: ó, irmão, se eu não conseguir voltar, você explica que eu estava aqui até agora. Saí 6 horas. E eu fui em casa, tomei banho, consegui voltar, cheguei aqui, acho que era 7 e pouquinho. Deu tempo de tudo. E na ida, eu assisti um videozinho, eu até comentei na reunião. O camarada entrou num lugar para assaltar e foi surpreendido pelo dono. E ao invés dele entender que ele havia perdido a situação, de que ele não conseguiria concluir o que ele estava pensando que conseguiria, ele pega aquilo que ele foi buscar e tenta correr. O dono do negócio dá um tiro nele. A câmera mostra ele dando uma puxada para frente, botando a mão, e ele continua correndo. Na cabeça dele está tudo certo, ele está vivo, ele tem força, ele está fugindo. Ali na frente ele cai. Ele cambaleia, ele perde a força, ele cai, mas ele continua se arrastando. Daqui a pouco ele está andando nos cotovelos, ele está continuando se arrastando. Sabe o que ele está pensando? Que ele vai conseguir fugir, que ele vai ter força para sair dali, que ele vai conseguir alcançar o que ele pensou que ele tem condição, capacidade. Ele não entendeu que a vida estava vazando por aquele buraco e que já não tinha mais o que fazer. Ele não entendeu que no momento lá atrás ele teve a oportunidade de parar o que ele estava fazendo e se render, se entregar. Mas na cabeça dele ele estava certo. E aí me veio no coração uma palavra: a gente sempre acha que a gente está certo. Mesmo quando a gente acha que Deus não está trabalhando, mesmo quando a gente acha que Deus não está agindo, mesmo quando a gente acha que dá para fazer do nosso jeito, mesmo quando a gente acha que uma vinda na igreja, por exemplo, e ouve uma palavra, não é Deus falando com você ou comigo. É o pastor que está invocado ou revoltado com alguma coisa e está tentando dar uma indireta para esse ou para aquele. Você já imaginou se a reunião fosse feita só para você? Que maravilha! Será que só um precisa ouvir? Todos precisamos. A cegueira desvia a gente do projeto de Deus. Deus vai libertar esse povo. Deus vai dar livramento para esse povo. Mas essa promessa não vai se cumprir na vida deles. A promessa de entrar na terra. Porque todo o tempo em que as dificuldades apareciam e vinham, como eles só se voltavam para Deus quando a angústia batia, só sabiam orar quando sentiam fome, só sabiam se voltar para Deus quando sentiam sede, quando precisavam do pão e olhavam para dentro do armário e não tinha nada, quando na frente deles tinha o mar, e aí o que eles fizeram? Dobraram o joelho, falaram: vamos falar com Deus, vamos orar a Deus, porque a gente não tem para onde ir. De um lado é mar, do outro é deserto, atrás está vindo o faraó, o que a gente faz? Vamos orar a Deus. Quando a pessoa só busca a Deus, nesses casos, está correndo grande risco de naufragar diante da dificuldade. E eles não queriam mais ouvir. E o Moisés está dizendo que não vai falar. Olha que loucura, ele está debatendo com Deus. Só que Moisés viu o que os outros não viram. Moisés ouviu o que os outros não ouviram. Ele teve uma experiência tão profunda com Deus, diferente de tudo. Quando Deus falou com ele através daquela sarça, quando a sarça começou a queimar, quem conhece a história? Antes disso aqui acontecer, Moisés teve um momento com Deus. A minha vida e a sua não é dentro da igreja. A nossa vida é a realidade que a gente vive ali fora.
E quando você sair daqui hoje, você vai sair. E não pensa que porque você recebeu a oração, cantou bonito, o louvor entrou dentro de você, de repente há muito tempo você não conseguia se quebrantar de tal maneira, algo não havia falado tão forte dentro de você como falou hoje, que isso vai provocar a transformação. Não, isso só está abrindo as portas. Se você não tiver um momento verdadeiro com Deus, uma experiência viva com Ele, se o teu coração não queimar com a presença de Deus, de nada valeu isso. É pura religiosidade e hábito de frequentar uma igreja. É o que está acontecendo na vida de um monte de gente. Um monte de gente. Nunca se teve tanto evangélico como se tem hoje. Nunca tivemos tanta violência como temos hoje. Nunca enfrentamos um momento tão difícil como a gente está enfrentando hoje. Quem está entendendo? Mas independente do que a gente está enfrentando como sociedade, a tua vida, tua casa, tua família, as tuas necessidades, qual é o problema que você está enfrentando hoje? Qual é a luta que de repente você está sendo acometido, chicoteado, espancado por ela, que está te desanimando, te enfraquecendo? Qual é o sentimento que está pairando no teu coração, que de repente está te esfriando aí dentro? Porque muita gente não entendeu que a ferida que esse problema provocou, o buraco por onde entrou a bala, pegando o exemplo do rapaz que tomou o tiro, quem está entendendo a linguagem? Está fazendo a vida escapar, a força. Eles oraram, e quando Deus começou a trabalhar, naturalmente as dificuldades surgiriam, os obstáculos se levantariam, o inimigo viria contra eles, Satanás se levantaria. Eles não pararam para imaginar. Essa semana alguém me fez uma pergunta muito interessante e inteligente. Alguém que está começando na igreja falou assim: ô pastor, quando eu oro por alguém que está com um problema, o problema da pessoa vem para mim? Não, o problema da pessoa não vem para mim, mas o problema vem contra mim. Quando eu me levanto contra o problema que aparece na minha vida, aquele que está causando o problema se levanta contra mim. E se a Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne e o sangue, eu tenho que estar fortalecido aonde? Eu tenho que estar capacitado aonde? Mas uma razão para você ter esse encontro seu com Deus, porque isso transforma a sua vida. Moisés está falando com Deus e está dizendo: não vou falar porque ele não me ouve, o povo não me ouve, o faraó não me ouve. Mas ele está falando com quem? Ele está tendo intimidade com quem? Ele está ouvindo a voz de quem? Então a questão não é você sentir as tristezas que os problemas causam dentro de você, não é você se amargurar, não é você se entristecer, não é em algum momento você achar que está difícil demais. O problema é quando essas coisas te vencem e te levam para longe. É quando você se nega a ouvir a voz de Deus. É quando Deus já não encontra mais espaço para falar dentro de você. Porque a vida não é fácil, é fantasia, é mentira. Nós temos feito uma brincadeira aqui na igreja entre a gente, às vezes, quando um fala: pastor, já imaginou isso, já imaginou aquilo outro, a gente fala assim: ó, fecha os olhos, imagina aí. Aí a pessoa imagina aí e fala: abre os olhos, porque isso aí só existe nesse país da sua imaginação. Tem coisa que só existe dentro da nossa cabeça. Achar que não vai enfrentar a luta é uma delas. Mas espera aí, a fé não traz a existência. A fé traz a existência, mas a fé também tem que te sustentar para enfrentar todas as resistências que aquilo que vai vir à existência vai passar a trazer. Você entendeu alguma coisa do que eu falei? Porque quase que me deu um nó na cabeça. A gente tem que estar preparado. Deus não deixou de agir. Moisés continuou ouvindo a voz de Deus, Moisés continuou sendo guiado pela palavra, Moisés perseverou. E se você depois tiver um interesse em continuar lendo, você vai ver que ele vai lá.
Mais uma vez ele ouve a voz de Deus e ele fala com o povo. E o povo não acredita não. O povo resiste muito, como o coração de muita gente tem resistido. Como o coração de muita gente tem se apartado. Como é que eu vou acreditar se a única coisa que eu enxergo é problema? Porque você está vivendo daquilo que você vê, e a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Mas para ter fé tem que ouvir a palavra. Para ter fé tem que ter vida com Deus, tem que ter intimidade com Deus. Estou tentando despertar o teu coração, para que você não saia daqui hoje sem que o fogo do Senhor arda dentro do teu coração. A ponto de não importar o que você estiver vivendo, você ter força em Deus para resistir, suportar e alcançar a tua vitória. Deus falou com esse povo outras vezes, Moisés falou. Já era plano de Deus, já havia um propósito de Deus por trás de tudo isso, porém teve que se viver muita coisa. Muitas lutas foram passadas, muitos dias de amargura foram vividos. Até o dia em que essa palavra se cumpriu, até o dia que esse povo saiu desse lugar, até o dia que as portas do Egito foram abertas, e os próprios egípcios que tratavam os hebreus como escravos, ajudavam os hebreus a fazerem as suas malas, a carregarem os seus animais e saírem dali da cidade até esse dia chegar. Muita luta teve que ser enfrentada, muito problema, muita gente tomou chicotada nas costas, muita gente foi judiada, muita luta teve que ser vivida, mas uma hora a vitória chegou. Porque só existe um caminho para se alcançar a vitória. Sabe qual é? É lutando. Vai no capítulo 12 aí. No capítulo 12, no versículo 31. Só para você entender a conclusão disso aqui. Capítulo 12, versículo 31. Quem encontrou, diga amém. Naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tens dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossos gados, e tendes dito: ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Vai embora daqui, leva tudo que é seu, e a única coisa que você deixa aqui é a bênção sobre a minha vida. O próprio Faraó, o próprio mal que resistia, o próprio problema, a própria coisa que se opunha, a própria dificuldade que estava diante deles, chegou à conclusão de que não poderia suportar aquilo que Deus estava fazendo. Mas sabe o que foi isso aqui? Isso aqui foi fruto de muita perseverança. Para perseverar você tem que estar forte. Fica de pé no seu lugar, por favor.